Eu acredito que você já saiba que a sua mente cria a sua realidade. E caso você ainda não saiba, eu vou te mostrar o experimento que prova isso. A dupla fenda e o colapso da função de onda. Na última aula, você retomou a sua conexão com o divino. Você declarou que a sua conexão com o divino é direta, que você não precisa da intermediação de ninguém, não precisa de templos, e muito menos você precisa de intermediários, você não precisa usar filtros e nem nada disso, porque a sua conexão com o divino ela é interior e você não precisa disso. Então eu acredito que essa parte você já entendeu. Agora nós vamos ir um pouco mais fundo. Nós vamos responder a pergunta que assombra físicos, filósofos, místicos há milênios: do que a realidade é feita. A resposta ela pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo, ao mundo e as circunstâncias que acontecem ao seu redor e tudo que pode acontecer no futuro em sua vida. Antes de te explicar a dupla fenda, eu preciso que você entenda essa fórmula. É uma fórmula que muda todo um paradigma que foi construído durante anos na sua vida. E igual a mc ao quadrado. O que essa fórmula em si quer dizer? Essa fórmula ela foi criada por Albert Einstein. Ela quer dizer nada mais, nada menos que energia é igual a matéria na velocidade da luz ao quadrado. Você não precisa ser nenhum físico, não precisa passar milhares de anos na faculdade para entender essa fórmula. No caso, não falo a questão de executar a conta, mas a questão em si de entender o que essa fórmula quer dizer em si. Essa fórmula ela quer dizer que energia é igual a matéria na velocidade da luz. Então, significa que essa xícara na velocidade da luz ao quadrado, ela é igual a energia. Tá entendendo? E a energia na velocidade da luz ao quadrado, ela pode virar matéria. Tá, Bruno, pera, que é muito complexo. Não, não é complexo, gente. Vamos lá, vamos destrinchar essa fórmula da melhor forma possível. O que essa fórmula está querendo dizer é que energia e matéria são a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. Tá conseguindo compreender? Energia e matéria são a mesma coisa e ponto. E a dupla fenda vai provar isso para você logo logo. Antes, vamos destrinchando aos poucos para você conseguir entender. A água, ela pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ela nunca deixa de ser água. H2O é o elemento da tabela periódica, o elemento químico. H2O, ela pode ser sólido, líquido, que é água, ou gasoso. Ela pode estar em vários estados ao mesmo tempo, porém em vibrações diferentes. A matéria nada mais é que energia vibrando muito, muito devagar até parecer sólido, palpável, que eu posso segurar. O seu corpo mesmo, ele não é sólido. É energia condensada. 1 trilhão de átomos vibrando muito, muito devagar, até parecer sólido. Conseguiu entender até aqui? Lembra do filme Matrix? E teve a rebelião das máquinas, os humanos soltaram bombas atômicas para criar nuvem, para que as inteligências artificiais não tivessem mais energias. A inteligência artificial fez o quê? Utilizou a energia do corpo humano. Lembra disso? O corpo humano é composto por muita energia. Então, o seu corpo é somente energia condensada. E tudo, toda a matéria é composta de energia condensada. É uma energia vibrando muito, mas muito devagar. Para que você possa entender melhor essa questão de vibração, vibrar devagar, vibrar rápido, vamos lá. Tudo é vibração. Vamos pegar a água. A água pode ser o gelo. É uma vibração lenta. É a matéria, é sólido. Você pode segurar a água. É uma vibração lenta, parece sólido, imóvel e fixo. Mas é exatamente a mesma substância lá da tabela periódica. H2O. É gelo, é sólido, mas ele não deixou de ser água. Líquido é uma vibração intermediária. Ela flui, assume a forma de um recipiente, adaptável e dinâmica. E também não deixou de ser água. Se eu pegar a água aqui e colocar a água na xícara, o que vai acontecer? Ela vai preencher todo o formato da xícara, preenchendo todo o espaço disponível que tem para ela. Se eu tiver água até para transbordar, ela vai fazer o quê? Ela vai fluir para fora da xícara.
porém não deixou de ser água. Ela somente está numa vibração intermediária e em um estado líquido. E também temos o vapor. O vapor já é uma vibração completamente acelerada. O gelo, condensado, certo? Matéria, uma vibração lenta, condensado. Já o vapor, calor, uma vibração acelerada, gera calor. Aceleração gera calor. É uma vibração acelerada, invisível, expansivo e onipresente. Puro potencial. Como assim? Puro potencial. Como o vapor pode ser puro potencial? Se você pega uma panela e esquenta a água, você vai ferver a água na panela. Você coloca uma tampa na panela até que a água seque. O que vai acontecer é que o vapor da água vai se condensar na tampa e quando você desligar o fogo, essa água condensada, ela vai retornar à panela. E aí a potencialidade total. Ela pode virar vapor novamente, caso você ligue o fogo, ela pode continuar no estado líquido, ou você pode pegar aquela água e colocar no freezer novamente para virar gelo. Puro potencial. E aí vem uma questão. Se matéria é energia vibrando, muito, muito devagar, energia condensada, não esquece disso. Mas se matéria é energia vibrando, e se você pudesse mudar a vibração com a sua mente, você poderia mudar a matéria? Antes de eu te explicar como que você poderia mudar a matéria, eu preciso te explicar o que é partícula e o que é onda, para mim poder te explicar o experimento que mudou a ciência. O que seria uma partícula? A partícula é uma coisa. Imagina aqui como uma partícula. É como se fosse uma bola de gude, pensa assim. Ela ficará num lugar específico. Ela tem uma posição determinada. Eu posso colocá-la aqui, eu posso colocá-la aqui, eu posso colocá-la na minha mesa. Ela tem uma posição específica. Ela é exatamente o mundo material que você vê com seus olhos. É a tela do seu celular que você está segurando agora ou a tela do seu computador ou do notebook. É exatamente o mundo material. A onda, ela já é um movimento, é uma perturbação na energia. Não está em um lugar, está espalhada por vários lugares ao mesmo tempo. Você não pode pegar uma onda, você somente a sente. Por exemplo, imagine que você está numa piscina agora. Se eu começar a fazer assim, embaixo d'água, você não consegue segurar a onda que vem na sua direção. Você só pode senti-la. É igual ao mar. O mar é um conjunto de ondas, porém ele nunca deixa de ser o mar. A onda, ela não está em um lugar. Ela está espalhada por vários lugares ao mesmo tempo. E com essa distinção entre partícula e onda, você está pronto para conhecer o experimento da dupla fenda. O experimento nada mais era que atirar partículas, observar o padrão e ver o padrão de interferência. Era somente isso. Uma parede com duas fendas verticais, do outro lado, uma tela que detecta as coisas que batem nela. Simples assim. Imagina uma parede que detecta qualquer coisa que bater nela. Era exatamente isso o experimento. E os resultados? Impossíveis que acreditar, a menos que a realidade fosse muito mais estranha do que já imaginávamos. Como que era o experimento da dupla fenda? O que era esperado inicialmente? Havia uma discussão. A luz é feita de partículas ou ondas? Havia esse questionamento. E inicialmente acreditava-se que a luz era feita de partículas, partículas de fótons que se espalhavam pelo ambiente e o preenchiam. Por exemplo, agora, tem uma luz aqui na minha frente. Essa luz, ela preenche o ambiente, ela me ilumina. Se eu pôr a mão aqui, eu já fico com o rosto mais escuro. Se eu tirar, então eles imaginavam que é o quê? Se luz é fótons, no caso, as partículas de fótons que preenchem o ambiente. Lembra? Partículas é como se fossem bolinhas de gude. Então imagina cada pontinho preto desse como partículas, ok? Bolinhas de gude passando pelas duas fendas. O resultado deveria ser simples. Temos duas fendas, então ora a partícula passa por uma fenda, ora a partícula passa por outra. Era o que era esperado. Então o resultado seria duas linhas na tela, uma para cada fenda. Porém, não foi isso que aconteceu.
O que aconteceu na verdade, em vez de duas linhas, apareceram as faixas claras e escuras. É um padrão de interferência. O que ocorre no padrão de interferência, nessas linhas que você está vendo aqui na imagem, é as faixas claras são a interferência construtiva e as faixas escuras são a interferência destrutiva. Eu não vou explicar isso nessa aula, porém, nas outras aulas nós vamos compreender melhor o que é essa interferência construtiva, interferência destrutiva. Vamos focar na dupla fenda. Esse tipo de padrão ele só é possível se a luz fosse uma onda. Ela passa pelas duas fendas ao mesmo tempo e interfere consigo mesma. Para você compreender melhor, o que aconteceu foi exatamente isso. Novamente, imagine essa bolinha de papel como uma pequena partícula. Foi disparada essa partícula. No exato momento ali de passar por uma fenda, o que ela fez? Ela se dividiu em duas, se transformou em uma onda, colidiu com ela mesma e criou esse padrão de interferência. Conseguiu compreender? É meio complexo, mas você vai entendendo com o tempo. Ela criou esse padrão de interferência. Esses padrões de interferência, eles colidem consigo mesmo, entram em ressonância e geram a interferência construtiva. Ou, caso ele não entre em ressonância, ele vai criar essa interferência destrutiva. Guarda essa parte da interferência construtiva, interferência destrutiva, para que você entenda mais para frente, porém não se apegue a isso agora. É como se você jogasse duas pedras num lago também. Então as ondas se encontram, se somam em alguns pontos e se cancelam em outros. A luz fez exatamente a mesma situação, porém sozinha, sem nenhuma interferência de ninguém. Ela se comportou como uma onda. Tá conseguindo entender isso? Thomas Young tinha feito esse experimento com luz. Porém falaram, vamos fazer esse experimento com elétrons. Depois de entender que a luz era onda, os cientistas decidiram fazer esse experimento com os elétrons, partículas sólidas. Lembra de partícula? Os elétrons nada mais é do que partículas sólidas. Matéria real, as bolinhas de gude que formam os átomos. Lembra disso? A expectativa era óbvia. Se luz é onda, então o elétron se comportará como uma partícula. Era o que era esperado. Elétrons são partículas sólidas. Eles deveriam criar duas linhas na tela. Então o resultado chocante. Lembra o slide anterior que eu acabei de mostrar para você o que aconteceu? Apareceu um padrão de interferência. Várias linhas, como se cada elétron tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para você? O elétron se dividiu. O que aconteceu foi exatamente isso. Vamos voltar lá. O elétron se dividiu e passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. O elétron se dividiu e passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, criando o padrão de interferência. Várias linhas. As interferências construtivas e destrutivas. Então, como assim? Como se cada elétron tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo, mas o elétron não era partícula, por que ele se comportou como onda? E aí eles entraram em dúvida. A realidade, então, não é o que parece. Porque se eu estou atirando matéria para passar pelas fendas e ela está se comportando como uma onda, para você entender, onda é energia. Imagina assim, no exato momento em que o elétron passou pela fenda, ele se transformou em energia. Ondas de possibilidades, lembra do vapor? É como se ele tivesse se transformado em energia. Ele se transformou em uma onda de possibilidades. É como chutasse uma bola de futebol e ela passar pelos dois lados da trave ao mesmo tempo. É algo impossível, mas aconteceu. E foi exatamente no experimento utilizando elétrons que o universo revelou o seu maior segredo. Os cientistas eles decidiram instalar um detector, uma câmera para observar por qual fenda o elétron passaria. E foi nesse exato momento que tudo mudou. O observador, alguns experimentos são realizados com uma câmera, alguns são realizados com detector, que detecta quando o elétron passa. Então, o que acontecia, você já entendeu. Sem observação, o elétron era uma onda de possibilidades. Ele passava pelas duas fendas ao mesmo tempo, criava o padrão de interferência, existia em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Porém, quando colocaram o observador com observação, o padrão de interferência desapareceu. O elétron escolheu uma única fenda e comportou-se como partícula.
e apareceram duas linhas. Pera aí, você conseguiu entender isso? O mesmo elétron que se comportou como onda, ele passou a se comportar como partícula. Ele escolheu uma fenda para passar. O simples ato de observar o elétron fez ele escolher uma única fenda para passar. Isso é meio chocante de início. Porém, o que acontece é, o elétron sabia que ele estava sendo observado. E no exato momento em que ele estava sendo observado, ele mudava o seu comportamento. O simples ato de observar muda a realidade física. Então, imagine, aqui desse lado, quando era uma onda de possibilidades. Eles se comportavam como uma onda de possibilidades. Trazendo para a nossa realidade, onda de possibilidades nada mais é que a possibilidade que você é rico, a possibilidade que você é pobre, a possibilidade que você é curado, a possibilidade que você é doente, a possibilidade da BMW, a possibilidade da Porsche, a possibilidade do Palio, a possibilidade do Uno. É uma onda infinita de possibilidades. Quando o elétron foi observado, ele se comportou como partícula. O que é a partícula? Isso é o colapso da função de onda. A onda é uma onda de possibilidades, ok? Quando há o colapso da função de onda, você escolhe uma só onda. Escolhe a onda da riqueza, colapsa a onda da BMW, colapsa a onda da Porsche, colapsa o que você desejar. O simples ato de observar é quando você escolhe por qual fenda o elétron passa. Tá conseguindo entender? Se o observador escolheu por qual fenda o elétron passaria, o que acontece então quando você escolhe uma onda, quando você observa uma única realidade, você colapsa uma única onda. Tá conseguindo entender? Então você consegue colapsar a onda para a matéria. É exatamente isso que a dupla fenda traz, que nós podemos mudar a nossa realidade, sendo o observador consciente. Quando você é o observador consciente, quando você observa, quando você escolhe aquela realidade, você escolheu e acabou. Aquilo já está colapsado. Você não pode ter dúvida. O elétron simplesmente escolheu e passou pela fenda. É exatamente isso. Você tem que escolher uma única realidade, uma única possibilidade. É exatamente isso o colapso da função de onda. Antes da observação, o elétron existe como onda em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Todas as realidades existem ao mesmo tempo. A realidade de você rico, de você pobre, da BMW, da Porsche, da casa, do apartamento, da casa em Alphaville, da casa em Goiânia, do que for, a casa em Miami, em Paris, o que seja. Todas as realidades existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo. E depois da observação, a consciência colapsa a onda. O elétron se torna partícula. E você já aprendeu, partícula é matéria. Você atrai essa matéria para você. É exatamente isso. O que causa o colapso não é o equipamento, é a consciência por trás dela. A sua consciência cria a sua realidade a partir do campo de possibilidades. O vácuo quântico é um campo infinito de possibilidades. Por exemplo, aqui no fundo do slide é o universo. Então imagina cada pontinho branco desse como uma possibilidade. Então é um campo infinito de possibilidades. Infinito até que você colapse uma única possibilidade. E isso é incrível, porque isso mostra mais ainda que você, quem escolhe a sua realidade. E Jesus também sabia disso. Na última aula, a gente falou sobre isso, o que Jesus dizia repetidamente quando curava alguém. Vamos voltar nas palavras da última aula, da aula anterior. E caso você esteja pelo YouTube, não tem problema. A aula anterior vai estar no card aqui em cima para você acessar. E caso você esteja no ponto zero, acredito que você esteja seguindo a ordem. Então vai estar na ordem para você e você assistiu a aula anterior. Vamos lá. Jesus falava: a tua fé te curou. A tua fé. Não, Jesus. Agora você vai entender melhor o que eu estava querendo dizer na última aula. O que é a fé, se não a observação focada e inabalável em uma única possibilidade, a da cura, sem se importar com todas as outras.
O que acontece no nosso paradigma, na nossa mente, na nossa crença? O que acontece é exatamente assim. Se não for a Porsche, tudo bem, tá certo, pode ser a BMW. Se não for a BMW, eu aceito o Uno, pelo menos eu tenho um carro para me levar onde eu quiser. Nós se contentamos com qualquer coisa. Nós somos programados para isso. Nós não fomos ensinados que nós podemos escolher a nossa realidade. E é exatamente isso o colapso da função de onda. É o foco em uma única possibilidade. Quando Jesus respondia para as pessoas, a tua fé te curou, é que a fé da pessoa era inabalável. Ela tinha fé, ela tinha certeza cristalina de que Jesus iria curar. A fé, ela é exatamente isso. Vamos pegar a cura do paralítico, por exemplo, que desceram paralítico pelo telhado. Você consegue entender a fé que essa pessoa tinha inabalável em a única possibilidade que seria a da cura, a ponto de você pedir para as pessoas te subirem em um telhado e descerem você para que você seja curado? Você consegue compreender a dimensão disso e o que essa história ensina para gente? Ele não tinha dúvida, não tinha a possibilidade de que ele iria sair dali pulando com uma perna só ou de que ele iria voltar com a maca. A única possibilidade dele sair dali seria com a cura. Era exatamente isso que se passava pela mente dele. O que se passava pela mulher ensanguentada? A mulher encarou uma multidão se rastejando para tocar nas vestes de Jesus. Então imagina, o que se passou pela mente dessa mulher para ela se sujeitar a ser pisoteada, dependendo do volume de pessoas a morrer, para tocar nas vestes de Jesus. Era um fio da veste dele. Ela tinha essa fé. Eu vou tocar em um fio da veste dele e serei curada. E aí vamos lá, qual que é a dimensão de um fio? Um fio é extremamente fino, imagina uma linha, se eu esticasse uma linha que agora não seria possível nem você ver pela câmera. Olha o tamanho dessa fé. Ela só tinha a crença de uma única possibilidade. Não tinha a possibilidade dela ser pisoteada, não tinha a possibilidade de qualquer outra coisa, não tinha a possibilidade de absolutamente nada. Era somente o que? Tocarei em um fio das vestes de Jesus e serei curada. Nada mais que isso. Ela não se importava com absolutamente nada. Qualquer outra possibilidade, qualquer outra onda, não importava. Ela colapsou. Ela lembra do colapso da função de onda que eu expliquei para você? Ela tocou em um fio das vestes de Jesus e seria curada. E no toque, vamos se dizer, em quantos fios da veste ela tocou? Nem nisso, nem nessa possibilidade ela pensou. Tá conseguindo entender? Tocarei em um único fio das vestes de Jesus e serei curado. Fé não é emoção vaga. Ai, Deus fará por mim. Isso não existe. A fé é um ato preciso do colapso quântico. Eu acredito que ninguém nunca explicou para você a fé dessa forma. É a ciência da fé real. O colapso da função de onda, ele demonstra a fé que é a escolha. A fé nada mais é que a sua consciência escolhendo uma única realidade. Nada mais do que isso. A sua consciência, ela tem o poder de escolher uma única realidade. Eu já te provei, eu mostrei o experimento aqui para você, que é a consciência que colapsa a onda. A fé nada mais é que a sua consciência escolhendo uma única realidade. Então, quando se fala o colapso da função de onda, é exatamente isso. É você escolher uma única realidade e colapsar a onda. Fé é o poder criador. A sua consciência seleciona uma única possibilidade no campo infinito, no vácuo quântico. O campo infinito é o vácuo quântico. Eu mostrei aqui para você o universo. Ele é a onda de possibilidades e traz a existência material. Ah, Bruno, mas eu escolhi a casa em Alphaville e eu ainda não tô lá. Há diversos fatores. As suas crenças, medos, paradigmas. Não é igual falam nos vídeos do YouTube aí que você ama ver. Fiz isso por 3 dias e colapsei a onda. Você precisa abrir mão de certas coisas. Você não pode ter apego, você precisa abandonar seus medos,
você precisa abandonar suas crenças, precisa sintonizar com a centelha divina. Tem o áudio da centelha divina disponível gratuitamente, tanto na área de membros do Ponto Zero, quanto aí no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Se você está no Ponto Zero, eu vou deixar aqui o link também para você acessar pelo Ponto Zero. Então, o que acontece é, não é que não seja tão simples. É simples, mas é uma escolha sua, a dificuldade. Eu mesmo colapsei meu carro em dias. Algumas vezes, no momento de dor e fragilidade, nós abandonamos medo, crença, paradigma, qualquer coisa, abrimos mão do ego para que aquele problema se resolva. Eu tinha um certo problema na minha vida, eu não tinha carro e eu precisaria de um carro. Meu avô estava com câncer e eu queria ajudar meu avô e eu trabalhava para mim já nessa época, já tinha rompido diversos bloqueios. Eu trabalhava da minha casa, fazia meu próprio horário, eu tinha a vida mais confortável das pessoas da minha família. Entre todos eles, eu poderia levar meu avô no médico a qualquer momento. Porém, eu não tinha um carro. E ali naquele exato momento que eu recebi a notícia da doença do meu avô, eu falei: vou comprar um carro esse mês. Eu instalei uma crença na minha cabeça ao longo da minha vida e eu aconselho que você a instale também. Inconscientemente, eu sempre falei para as pessoas quando elas me perguntavam: por que você não tem um carro ainda, Bruno? E eu respondia para elas que era a pura verdade, porque eu ainda não quis. Porque se eu quisesse o carro, eu teria. Põe isso na sua cabeça. Se você não tem a casa, o carro, se você ainda não viajou para fora do Brasil, se você ainda não fez várias coisas que você deseja, é porque você ainda não quis, porque ainda você não escolheu isso. Você fez outras escolhas. Você escolheu permanecer no medo, você escolheu permanecer na dúvida, entre diversas outras coisas. Porque a mulher ensanguentada, ela não teve medo. Ela não teve dúvida que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela não teve medo de ser pisoteada. Ela não teve medo de ser morta pelas pessoas. Porque naquela época, você poderia ser morta. Por quê? Porque ela era impura por conta do sangue. Tá conseguindo entender? Ela não só tinha uma única possibilidade, a de ela ser curada. E eu, nesse exato momento, só tinha uma única possibilidade. Eu teria o carro. Não tinha outra forma a não ser ter o carro. E foi exatamente o que aconteceu. E eu não tinha R$ 1 guardado. Não tinha R$ 1 guardado. Cocriei a BMW? Não, porque na minha mente o meu paradigma era o quê? Eu não acreditava que eu poderia ter a BMW em 30 dias. Eu não acreditava nisso. Meu paradigma era um pouco limitado na época. Então, em 14 dias, para você entender, ó, R$ 0, R$ 0. Em 14 dias, eu comprei o meu carro à vista. Em 14 dias, eu comprei um carro de R$ 16.000 à vista. Teoricamente, não sei quanto que foi, mas na teoria, eu fiz mais de R$ 1.000 por dia. Por quê? Porque eu acreditei que eu poderia, eu escolhi ter o carro. Só tinha essa possibilidade para mim. Eu iria ter o carro para levar meu avô ao médico caso ele necessitasse. Vamos lá, uma mãe, uma mulher que tem um corpo frágil, que nunca foi à academia, no momento que ela vê o seu filho, por exemplo, debaixo de um carro, ela faz o quê? Só há uma única possibilidade: salvar o filho dela. Ela faz o quê? Ela pega no para-choque do carro, segura com força e levanta. Da onde essa mulher tira a força? Não importa. Ela colapsou a onda de que ela iria salvar o filho dela. Aquilo acontece porque só tinha uma única possibilidade para ela: a possibilidade de salvar o seu filho. Então, quando você escolhe realmente, conscientemente, que você que determina as coisas da sua vida, é exatamente isso que acontece. Então, olha para sua vida. Você que escolhe o que você vive. Então, você é o co-criador da sua vida. Você não é vítima. E isso causa um extremo poder. A sua consciência colapsa a realidade. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna um co-criador consciente da sua experiência. Então, tudo que você está vivendo, você mesmo criou. Você está num relacionamento horrível. Você criou isso. Você está pobre, não tem dinheiro.
Você criou isso. Você é responsável por tudo que acontece em sua vida. Ah, Bruno, mas meu chefe. Não tem isso. Você não é vítima, não é. Seu chefe, você tá trabalhando com um chefe horrível porque você tem uma ressonância com ele. Simples assim. Se você tivesse uma ressonância com um chefe maravilhoso, você estaria com um chefe maravilhoso. Você cria o que você deseja. Ah, mas meu chefe não vai se tornar maravilhoso. Se ele não se tornar maravilhoso, você vai sair dessa empresa e vai entrar em outra. Se você desejar ter a sua empresa, você trabalhará para você. Ah, mas eu tive a vida assim. Não importa. Eu sei inúmeras histórias de pessoas que tiveram a vida horrível. Horrível. Horrível mesmo. Que eu não vou nem falar o que aconteceu. Várias histórias horríveis. E elas superaram isso. Deixaram esse paradigma de vítima. Ah, isso aconteceu comigo, por isso eu não consigo. Não. Elas ressignificaram tudo isso. Eu vou ensinar isso para você, não nessa aula, mas eu vou ensinar para você como ressignificar a sua vida. Essa ideia de co-criador não é uma realidade só para você entender e aceitar isso. Não. Eu não quero que você só entenda e pensa, ah, eu sou co-criador, que legal, eu faço a minha realidade. Não. É uma verdade para que você comece a viver como um co-criador, como um co-criador consciente. O colapso consciente ele precisa de 68 segundos. É o tempo mínimo estudado pelo professor Hélio Couto para uma impressão de uma intenção no campo quântico. E é aí que fica difícil. Por que que fica difícil? Porque você precisa aprender a controlar a sua mente. Você precisa de 68 segundos. Precisa ali, vamos lá, de 18 a 68 segundos. Há uma variação de pessoa para pessoa, pelo que o professor Helio Couto falou. De 18 a 68 segundos. Então você precisa, feche os olhos e pense na sua riqueza, em você utilizando dinheiro, ajudando pessoas, que você tem milhões na sua conta. Imagina dessa forma. Porém, como que funciona? É 68, de 18 a 68 segundos conscientemente. Somente nisso, sem passar mais absolutamente nada na sua cabeça. O problema é, você fecha o olho, tá ali imaginando. E aí você tá imaginando a riqueza, tá imaginando a Porsche, tá imaginando a BMW, a casa em Alphaville, em Miami e assim por diante. E o que começa a acontecer? Vem a dúvida, vem o medo, vem. Nossa, mas será que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir isso se eu ganho 3 mil? Como que eu vou conseguir isso se eu ganho 10 mil? E aí começa a passar várias coisas pela sua cabeça. Então você precisa domesticar a sua mente. Integrar o cérebro reptiliano, o límbico, o neocórtex. Você vai aprender isso lá no ponto zero. Porém, o que acontece é que você precisa dessa integração para que você consiga domesticar a sua mente e consiga, por exemplo, fazer esses 18 a 68 segundos. E o campo de possibilidades, o campo de potencialidade, onde todas as realidades existem antes da observação. Então, você já entendeu. Antes da observação, existe todas as realidades. A realidade que você é rico, que você é pobre, que você é bonito, que você é feio. Por quê? Porque até o seu corpo físico, a sua aparência, você consegue mudar no colapso da função de onda. O paralítico não voltou a andar? O cego de nascença não voltou a enxergar? Então, no campo de possibilidade infinito, você consegue sim mudar. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu achei incrível. Porque o que, que acontece? Nós temos olhos, audição, nós temos todos os sentidos. E a nossa mente nos prega peças. Existe até uma brincadeira. A mente mente. Então, esses 68 segundos é difícil por conta disso. Porque a mente mente. O cérebro reptiliano ele fica constantemente enviando informações para você, junto ao ego, desacreditando do que você está pensando. Porém, quando você não tem alguns sentidos, a sua mente ela é um pouco diferente. E eu fiz um Reels. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você veja. É incrível. É um cego. Existe um desafio que tem em algumas barbearias nos Estados Unidos. Que é o quê? Tem um botão na parede. Imagina um botão na parede que aí você aperta. Se você conseguir travar o timer em 10 segundos, você ganha alguma coisa lá com eles. Pode ser um corte grátis, um mês grátis, qualquer coisa.
Ninguém consegue. Ele tá ouvindo um barulho, ou ele tá vendo ali o tempo passando na frente dele, aquilo ali gera ansiedade. Tá conseguindo entender? Por quê? Se a BMW é sua, se você quer uma BMW, quer uma Porsche, já é sua, você colapsou aquela onda. Você quer fazer o quê? Quer ir lá na garagem para andar com a BMW. E aí a BMW não tá lá. Cadê minha BMW? Vai chegar quando? Gera ansiedade. A mesma questão do tempo ali, que vai correndo ali. 1, 2, 3, 4. Vai, tá chegando 10. Pá, e aperta o botão. O cego, ele não tinha isso. Ele não tinha a visão. Então, para ele, o tempo estava passando exatamente no que ele acreditava. E ele acreditava que iria parar em 10 segundos. Aí ele tá lá com os olhos fechados, o óculos. E ele conta errado, tá? Ele conta errado. A mente dele estava contando errado. Porém, ele tinha certeza absoluta que estava certo. Aí ele, 10, aperta. Quando ele fala 10 e aperta, o que acontece? O timer 10.00.00. Por quê? Porque ele tinha fé absoluta de que ele iria acertar. Simples assim. Ele colapsou a onda de que ele iria travar nos 10 segundos. Escolha consciente. Apenas uma possibilidade precisa ser focada para colapsar em uma realidade concreta. Como assim? Normalmente, quando nós estamos escolhendo uma casa, um carro, a riqueza, o que acaba acontecendo é: hoje eu quero ter 5 milhões. Aí vem alguém e fala: 5 milhões é pouco. Ah, então eu não quero mais 5 milhões. Eu quero 10 milhões. Ah, não, mas será que eu posso pegar 10 milhões? Não, 5 tá bom. Ah, mas a Porsche? A Porsche eu quero preta, com banco marrom. Ah, não. Acho que preto não vai combinar com o banco marrom. Eu vou querer o banco de couro. Ah, não. Eu quero o banco esportivo. Ah, eu quero vermelha agora. Branca. Toda hora você muda. Não tem uma possibilidade extremamente focada. Toda hora tem uma mudança. Cada hora pode acontecer uma coisa. Cada hora acontece uma coisa diferente. Lembra, é uma única possibilidade. Eu acreditava que quando eu tocasse nos fios das vestes de Jesus, eu seria curada. Não tinha outra possibilidade para mim. Era exatamente isso que estava acontecendo. Conseguiu entender? É um pensamento. É um pensamento. Você treina. A visualização é o treino. A meditação de manifestação é o treino. Quando você ser capaz de pensar conscientemente, como que é o pensamento consciente? Você consegue, tá? Não vou falar que você não consegue. Você consegue manifestar, colapsar a onda, fazendo o áudio de reprogramação que está aqui no canal, que está aí no ponto zero. Você consegue colapsar a onda com ele. Você consegue colapsar a onda visualizando. Porém, quando você consegue visualizar de olhos abertos, ver agora aí na sua mente, você quer o quê? Você consegue ver a sua Porsche com os olhos abertos, sentir você agora, com os olhos abertos. Eu tô aqui na aula falando com você. Você consegue ver e sentir exatamente aí agora? Se você conseguir, você consegue colapsar a onda. É só isso. Com os olhos abertos, consciente aqui, ó. Estou consciente. Com os olhos abertos aqui, se eu conseguir de maneira consciente, acordado, fazer isso 60, de 18 a 68 segundos, é pronto, aconteceu. Aconteceu. É o tempo. Não importa o tempo, se vai chegar amanhã, se vai chegar daqui 2 semanas, não importa o tempo, é seu. Não tenha dúvida. Conseguiu entender? E como eu falo, conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. A sua missão para as próximas 24 horas é tornar-se um observador consciente. A sua realidade começa a mudar no exato momento em que você muda a qualidade da sua atenção. Como assim? Vamos praticar o jogo das possibilidades primeiro. Escolha uma situação simples do seu dia. Qualquer situação do seu dia, tá? Você vai fechar os olhos e veja como uma onda de possibilidades. Pensa assim, todas as versões existindo ao mesmo tempo. Sinta que a realidade não é fixa. Imagina um jogo mesmo, tá? Pensa como um jogo. Imagina a tela do Tony Stark, o Homem de Ferro, quando ele põe o capacete do Homem de Ferro, o que acontece? Não abre vários gráficos lá na frente dele e tudo mais? Então imagina cada quadradinho como uma realidade. É o campo de possibilidades.
Você vai escolher uma possibilidade. Ah, tem a possibilidade de eu ganhar um abraço da minha esposa hoje, tem a possibilidade de eu encontrar uma pessoa na rua, qualquer coisa, tá? Ah, e como que eu vou encontrar ela? Eu vou encontrar no metrô, eu vou encontrar no ônibus, eu vou encontrar andando na rua, eu vou ganhar um abraço, por exemplo, um abraço, para você entender. Eu quero um abraço da minha esposa. Tem várias possibilidades. Quais? Ela me abraçar na cozinha, ela me abraçar na sala, ela me abraçar no corredor, ela me abraçar no elevador, ela me abraçar no carro, tá entendendo? Então tem várias possibilidades. Então imagine uma situação e a onda de possibilidades se abrindo para você. E você vai escolher uma única possibilidade. É o colapso consciente. A escolha de uma única possibilidade e por 68 segundos, tá? De 18 a 68 segundos. Foque com toda a sua atenção e sentimento nessa realidade. Lembre-se, sentimento, sentir o amor, a felicidade, a alegria de como se aquilo fosse real. Você precisa sentir, tá? Veja, sinta e agradeça como se aquilo já fosse real. E depois, solte completamente. Não fique se perguntando que horas aquilo vai acontecer ou se aquilo vai realmente acontecer. E se você tiver dúvida em algum momento do dia, você vai fazer uma afirmação do Criador. Repita ao longo do dia, especialmente diante de uma dúvida. Eu sou o observador que colapsa a onda. Minha consciência cria a minha realidade, ok? Então vamos lá, de novo. Repete agora em voz alta. Caso você tenha vergonha de repetir em voz alta, repita para você mesmo, internamente, sentindo o poder dessa afirmação. Eu sou o observador que colapsa a onda. Minha consciência cria a minha realidade. E você vai fazer esses 3 passos ao longo do seu dia. Faça amanhã. Pensa amanhã ao você acordar. Acorda, senta na cama, nem saia da cama, é até o melhor horário, tá? Acorda, faça a meditação lá do ativação matinal, senta na cama, veja a onda de possibilidades que você tem se abrindo na sua frente e você vai escolher exatamente uma, é essa aqui que eu quero. E depois você vai visualizar essa situação, essa possibilidade que você escolheu, você vai visualizar ela com a maior riqueza de detalhes, ok? E o que vai vir a seguir? Qual que é a próxima aula? Na última aula, você retomou a sua conexão direta com a fonte criadora, com Deus, com o divino, com a sua centelha divina. Hoje, você descobriu que essa conexão tem o poder de moldar a matéria, de transformar a sua realidade. Se a sua consciência colapsa a realidade, a pergunta é: estou colapsando só a minha realidade? Ou estou afetando tudo e todos ao meu redor? É aqui que entra o entrelaçamento quântico. Na próxima aula, nós vamos explorar o fenômeno que o Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, a prova científica de que a separação é uma ilusão e de que somos todos literalmente um. A próxima aula é o entrelaçamento quântico. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.